O som dos técnicos ajustando os últimos cabos e testando os microfones ecoava pelo espaço das Américas, em São Paulo. Leonardo observava tudo dos bastidores, suas mãos calejadas segurando firmemente o violão que o acompanhava há mais de 2 décadas. Aos 59 anos, ele já havia subido em milhares de palcos, mas a ansiedade antes de cada apresentação continuava sendo a mesma. Uma mistura de adrenalina e responsabilidade que jamais o abandonara. Léo, 15 minutos, gritou Marcão, seu técnico de som, ajustando os fones de ouvido no pescoço grosso. O homem de 40 e poucos anos trabalhava com Leonardo há quase 10 anos e conhecia cada maneirismo do patrão antes dos shows. Leonardo acenou com a cabeça, passando a mão pelos cabelos grisalhos que insistia em manter no mesmo corte de sempre. Sua camisa social azul marinho estava impecável. As botas de couro brilhavam sob as luzes dos refletores que testavam as cores do palco. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro característico dos grandes eventos. Uma mistura de equipamentos eletrônicos aquecidos, perfume de pessoas ansiosas e aquela energia elétrica que apenas os shows ao vivo proporcionavam. "Como está a casa?" perguntou Leonardo ao seu empresário, Rodrigo, um homem magro de óculos que sempre carregava 2 celulares e uma agenda lotada de compromissos. Lotada. 12.000 pessoas, Léo. Todos os ingressos vendidos há 3 semanas. Respondeu Rodrigo, verificando algo em seu tablet. A galera está eufórica lá fora. Ouvi dizer que tem gente que veio de Minas, do Rio, até do Nordeste só para te ver cantar. Leonardo sorriu, mas seus olhos revelavam uma melancolia que Rodrigo conhecia bem. Nos últimos meses, especialmente depois da morte de Leandro, seu irmão e parceiro musical, Leonardo vinha carregando um peso que nem mesmo os palcos conseguiam aliviar completamente. A saudade era constante, uma companhia silenciosa que o seguia em cada acorde, em cada verso cantado sozinho. "Vai ser uma noite especial", murmurou Leonardo, mais para si mesmo do que para Rodrigo. "Sinto isso no peito." O empresário o observou com preocupação. Leonardo havia cancelado apenas 2 shows em toda a sua carreira, ambos por problemas de saúde sérios. Mas Rodrigo percebia que, ultimamente, o cantor estava diferente, mais introspectivo, mais sensível às emoções do público, como se cada apresentação fosse uma tentativa de se reconectar com algo que havia perdido junto com o irmão. "Léo, você está bem? Posso pedir para os meninos da banda começarem com Temporal, se você quiser mais alguns minutos", ofereceu Rodrigo, genuinamente preocupado. Não, estou bem, Rodrigo. É só, sabe como é. Esses shows grandes sempre me fazem pensar no Leandro, em como ele ficaria empolgado vendo essa multidão." Leonardo ajustou as cordas do violão, um hábito nervoso que mantinha desde os tempos em que tocava em bares pequenos do interior de Goiás. Nesse momento, Carla, sua assistente pessoal há 5 anos, aproximou-se carregando uma garrafa de água gelada e uma toalha pequena. Era uma mulher prática, de cerca de 35 anos, que havia aprendido a antecipar todas as necessidades de Leonardo durante os shows. "E aqui está, Léo. A temperatura da água está perfeita, como você gosta, e consegui aquelas balas de própolis que você pediu para a garganta", disse ela, entregando os itens com a eficiência de quem conhecia a rotina de cor. "Obrigado, Carla. Você é um anjo." Leonardo bebeu um gole de água e olhou em direção ao palco, onde as luzes começavam a se mover em padrões coloridos, testando os efeitos visuais que acompanhariam cada música. "E como está o pessoal da primeira fileira? Conseguiu falar com aquela família que veio de Brasília?" "Falei sim. A mãe estava chorando de emoção. Disse que economizou o ano inteiro para trazer os 3 filhos. O menor tem 8 anos e sabe todas as suas músicas de cor." Carla sorriu, sabendo como essas histórias tocavam o coração de Leonardo. "E aquele senhor que estava sozinho na terceira fileira? O que estava com uma foto na mão?" Leonardo perguntou, ajustando o microfone de lapela que usava além do microfone de mão.
Carla hesitou por um momento, consultando suas anotações. Ah, sim, senhor Antônio, de 62 anos, viúvo há 6 meses. A foto que ele carrega é da esposa, Dona Maria. Ela era sua fã número 1, Léo. Eles vinham em todos os seus shows aqui em São Paulo. Esta é a primeira vez que ele vem sozinho. Leonardo sentiu o peito se apertar. Essas histórias sempre o emocionavam profundamente. Mas desde a perda de Leandro, cada relato sobre saudade e perda ressoava de forma ainda mais intensa em seu coração. Ele conseguia enxergar sua própria dor refletida no rosto daquelas pessoas que buscavam, na música, um alívio para suas perdas pessoais. 10 minutos, pessoal! Gritou alguém da produção, e imediatamente o movimento nos bastidores se intensificou. Os músicos da banda, Paulinho no baixo, Dedé na bateria e Marquinhos no teclado, se posicionaram, cada um verificando seus instrumentos uma última vez. Paulinho, o baixista que acompanhava Leonardo há 15 anos, aproximou-se com seu instrumento já pendurado no ombro. Era um homem alto e magro, de cabelos compridos e sorriso fácil, que sempre conseguia relaxar o ambiente antes dos shows com suas piadas. E aí, chefe? Pronto para mais uma noite de fazer o povo chorar de emoção? Brincou Paulinho, dedilhando algumas notas graves em seu baixo Fender. Você sabe que é, respondeu Leonardo, mas sua mente estava distante, pensando no senhor Antônio e na foto que carregava da esposa falecida. Paulinho, hoje vamos fazer algo diferente. Como assim, Léo? Perguntou Dedé, o baterista, ajustando a altura do banco atrás da bateria. Dedé era o mais novo do grupo, com apenas 28 anos, mas possuía uma maturidade musical impressionante. Não sei ainda, só sinto que esta noite vai ser especial. Fiquem atentos aos meus sinais, porque talvez eu mude o roteiro no meio do caminho, explicou Leonardo, sentindo uma inquietação crescente, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Marquinhos, o tecladista de cabelos ruivos e óculos de armação grossa, assentiu compreensivamente. Ele era o mais experiente do grupo depois de Leonardo, com 42 anos e uma carreira que incluía trabalhos com grandes nomes da música brasileira. Pode deixar, Léo. A gente te acompanha em qualquer coisa. Só não inventa de tocar Bohemian Rhapsody, que aí complica, disse Marquinhos, arrancando risos do grupo e aliviando a tensão que sempre precedeia as grandes apresentações. Leonardo sorriu genuinamente pela primeira vez naquela noite. Seus músicos eram mais que funcionários. Eram uma família musical que o apoiava incondicionalmente, especialmente depois da perda de Leandro. Eles haviam sido seu porto seguro durante os meses mais difíceis, quando até mesmo subir no palco parecia impossível. 5 minutos, Leonardo! A voz do diretor de palco ecoou pelos bastidores. Nesse momento, Leonardo realizou seu ritual pré-show. Fechou os olhos, respirou profundamente 3 vezes e murmurou uma pequena oração que incluía sempre uma conversa silenciosa com Leandro. Era seu momento de conexão, de preparação emocional para entregar tudo de si para aquela plateia que o esperava. Quando abriu os olhos, encontrou toda a sua equipe olhando para ele com carinho e respeito. Rodrigo com seus 2 celulares, Carla com sua eficiência maternal, Marcão testando o som pela última vez e os 3 músicos prontos para mais uma batalha musical. 2 minutos. Leonardo pegou seu violão, ajustou a alça no ombro e caminhou em direção à lateral do palco. O rugido da multidão estava ficando mais alto, mais ansioso. Ele podia ouvir pessoas gritando seu nome, cantando trechos de suas músicas, batendo palmas no ritmo de seus maiores sucessos. Através de uma pequena abertura na cortina lateral, Leonardo conseguiu ver parte da plateia. Milhares de pessoas de todas as idades, desde crianças no colo dos pais, até idosos que acompanhavam sua carreira desde os primeiros sucessos com Leandro. Celulares levantados para capturar cada momento, casais abraçados, grupos de amigos comemorando, famílias inteiras reunidas pela música. E então ele viu
Na terceira fileira, exatamente como Carla havia descrito, estava o senhor Antônio, um homem de cabelos completamente brancos, usando uma camisa social clara e segurando, com cuidado extremo, uma fotografia emoldurada. Mesmo à distância, Leonardo conseguiu perceber que havia algo diferente naquele rosto, uma tristeza profunda, mas também uma esperança, como se estar ali fosse um ato de coragem. 1 minuto, Leonardo. Preparando a entrada, as luzes da plateia começaram a se apagar lentamente e os gritos aumentaram de intensidade. Leonardo sentiu a adrenalina familiar correndo pelas veias, mas também uma sensação nova, como se esta apresentação fosse carregar um significado especial que ele ainda não conseguia compreender completamente. Vamos lá, pessoal. Hoje vamos tocar direto do coração, disse Leonardo para sua banda, que já estava posicionada atrás dele, pronta para subir ao palco. Sempre tocamos, chefe, mas hoje tem alguma coisa diferente no ar mesmo, concordou Paulinho, sentindo a mesma energia estranha que parecia contagiar a todos. As luzes se apagaram completamente e um silêncio relativo tomou conta do espaço das Américas. Apenas o murmúrio baixo de 12.000 pessoas contendo a respiração, esperando. Leonardo fechou os olhos mais uma vez, sentindo o peso da responsabilidade e da oportunidade que tinha em suas mãos. Usar sua música para tocar vidas, para curar feridas, para criar memórias que essas pessoas levariam consigo para sempre. Leonardo no palco em 3, 2, 1. Vai! Com passos firmes e seguros, resultado de décadas de experiência, Leonardo emergiu das sombras laterais e caminhou em direção ao centro do palco. A explosão de gritos foi ensurdecedora. 12.000 vozes gritando seu nome, aplaudindo, assobiando, criando uma muralha sonora de pura emoção e expectativa. As luzes se acenderam gradualmente, revelando não apenas Leonardo, mas todo o aparato técnico impressionante que havia sido montado para aquela noite. Telas gigantes, jogos de luz sincronizados, equipamentos de som de última geração. Mas nada disso importava tanto quanto a conexão que se estabelecia imediatamente entre o artista e sua plateia. Leonardo acenou para a multidão, seu sorriso genuíno iluminando o rosto marcado pelos anos de estrada. Ele aproximou-se do microfone principal, ajustou o violão e esperou alguns segundos até que o volume dos aplausos diminuísse ligeiramente. Boa noite, São Paulo! Sua voz ecoou potente pelos alto-falantes, provocando uma nova onda de gritos e aplausos. Mas mesmo enquanto cumprimentava a plateia e sentia a energia contagiante daquele momento, os olhos de Leonardo continuavam procurando, na multidão iluminada pelos refletores, aquele homem da terceira fileira. Senhor Antônio, viúvo há 6 meses, que havia vindo sozinho pela primeira vez, carregando a fotografia de sua esposa falecida. Leonardo não sabia ainda, mas aquele homem e aquela fotografia estavam prestes a transformar não apenas sua apresentação daquela noite, mas também sua compreensão sobre o poder da música de unir pessoas através da dor compartilhada e da esperança renovada. Vocês estão lindos demais esta noite, Leonardo gritou no microfone, sua voz carregada de emoção genuína. A resposta da multidão foi imediata. Uma explosão de gritos que fez vibrar até mesmo as estruturas metálicas do teto do Espaço das Américas. Leonardo dedilhou os primeiros acordes de Pense em Mim, uma de suas canções mais pedidas, e observou como toda a plateia começou a cantar junto antes mesmo de ele abrir a boca. 12.000 vozes unidas em uníssono, criando uma harmonia imperfeita, mas profundamente emocionante. Era isso que ele mais amava em seu trabalho, a capacidade de transformar milhares de histórias individuais em uma única experiência coletiva. Enquanto cantava os primeiros versos, seus olhos percorriam a plateia com a habilidade de quem havia feito isso
milhares de vezes. Conseguia captar expressões, identificar emoções, perceber quem estava ali pela primeira vez e quem era um fã de longa data. Era quase um sexto sentido, desenvolvido ao longo de décadas no palco. Foi durante o refrão que ele conseguiu localizar novamente o Senhor Antônio. O homem estava na terceira fileira, como Carla havia informado. Mas agora, Leonardo podia ver mais detalhes. Antônio não estava cantando junto como os outros. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava a fotografia contra o peito. E mesmo com as luzes do palco ofuscando parcialmente sua visão, Leonardo conseguiu perceber as lágrimas que escorriam pelo rosto enrugado do homem. A imagem tocou Leonardo de uma forma inesperada. Por alguns segundos, ele quase perdeu o ritmo da música. Tamanha foi a intensidade da emoção que sentiu. Era como se estivesse vendo sua própria dor refletida naquele rosto desconhecido, a dor de quem perdeu alguém fundamental e agora precisava aprender a viver sozinho. Quando a saudade apertar, pense em mim, Leonardo cantou. Mas suas palavras pareciam dirigidas especificamente para aquele homem na terceira fileira. Antônio levantou os olhos e, por um momento impossível de medir, estabeleceu contato visual direto com Leonardo. Foi um desses momentos raros que acontecem durante apresentações ao vivo, uma conexão humana real atravessando a distância física e emocional entre palco e plateia. Paulinho, percebendo a intensidade emocional do momento, suavizou o baixo, permitindo que a voz de Leonardo ganhasse ainda mais protagonismo. Dedé diminuiu levemente o ritmo da bateria e Marquinhos adicionou acordes mais melancólicos no teclado. A banda inteira, sem qualquer comunicação verbal, adaptou-se ao estado emocional de Leonardo, como faziam há anos. Quando Pense em Mim chegou ao fim, os aplausos foram ensurdecedores, mas Leonardo mal os ouviu. Sua atenção estava completamente focada no Senhor Antônio, que agora chorava abertamente, segurando a fotografia como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Obrigado, São Paulo. Vocês são incríveis, Leonardo disse no microfone, mas sua voz carregava uma emoção diferente do usual. Sabe, pessoal, há momentos em nossas vidas em que a música se torna mais do que entretenimento. Ela vira cura, vira companhia, vira uma ponte entre o que perdemos e o que ainda temos. A plateia ficou mais silenciosa, percebendo que algo especial estava acontecendo. Leonardo raramente fazia discursos longos durante os shows, preferindo deixar a música falar por si só, mas esta noite estava sendo diferente. Eu perdi meu irmão Leandro há 2 anos, continuou Leonardo, sua voz embargada. E desde então, cada show é uma tentativa de manter viva não só a memória dele, mas também a capacidade de nos conectarmos através da música com as pessoas que amamos, estejam elas aqui conosco ou não. Um murmúrio emocionado percorreu a plateia. Muitas pessoas sabiam sobre a morte de Leandro, mas ouvir Leonardo falar sobre isso tão abertamente durante um show era algo inédito. Hoje, vendo todos vocês aqui, percebo que não estamos sozinhos em nossas perdas. Cada um de vocês carrega suas próprias histórias, suas próprias saudades. Leonardo olhou diretamente para onde estava o Senhor Antônio. E talvez seja isso que nos une aqui hoje. Não apenas o amor pela música, mas também a compreensão de que, juntos, conseguimos suportar o que sozinhos parece impossível. Rodrigo, observando dos bastidores, franziu a sobrancelha. Leonardo estava claramente saindo do roteiro planejado, mas o empresário conhecia seu artista bem demais para intervir. Quando Leonardo sentia que precisava falar algo, sempre havia uma razão importante por trás. Agora eu quero dedicar a próxima música para todos aqueles que estão aqui hoje carregando a fotografia de alguém especial no coração, disse Leonardo, ajustando o violão para uma nova afinação. Ele começou a dedilhar os acordes iniciais de Amor de Primavera, uma das composições mais românticas de sua carreira com Leandro. Era uma música que falava sobre amores que transcendem o tempo, sobre conexões que nem mesmo a morte consegue quebrar.
Durante a introdução instrumental, Leonardo observou como várias pessoas na plateia começaram a se emocionar ainda mais. Casais se abraçaram. Pessoas sozinhas fecharam os olhos como se estivessem revivendo memórias preciosas. E o Sr. Antônio beijou delicadamente a fotografia que carregava. Nosso amor é de primavera, eterno como a natureza. Leonardo cantou, e desta vez sua voz carregava não apenas técnica, mas uma vulnerabilidade crua que emocionou até mesmo os técnicos que trabalhavam nos bastidores. Durante o solo de guitarra que Marquinhos executava no teclado, imitando perfeitamente os arranjos originais que Leandro costumava fazer, Leonardo tomou uma decisão impulsiva, algo que jamais havia feito em toda a sua carreira, mas que naquele momento parecia ser exatamente o que precisava acontecer. Ele aproximou-se da borda do palco, bem perto de onde estava o Sr. Antônio, e fez sinal para que os seguranças permitissem que ele descesse à plateia. A multidão ao redor ficou eufórica, mas Leonardo levantou a mão, pedindo silêncio. "Com licença, pessoal, deixem eu passar", disse Leonardo, ainda cantando, enquanto caminhava entre as pessoas em direção à terceira fileira. O espaço das Américas inteiro ficou em silêncio absoluto, exceto pela música que continuava tocando. 12.000 pessoas observando, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo que era algo extraordinário. Quando Leonardo chegou até o Sr. Antônio, o homem não conseguia parar de chorar. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a fotografia. Leonardo, sem interromper a música, estendeu a mão e tocou gentilmente o ombro do homem. "Ela era linda", disse Leonardo, baixinho, mas o microfone de lapela captou suas palavras e as transmitiu para toda a arena. "Qual era o nome dela?" "Maria", respondeu Antônio com a voz quebrada, levantando a fotografia para que Leonardo pudesse ver melhor. "Maria Conceição. Fomos casados por 38 anos. 38 anos", repetiu Leonardo, sua voz carregada de respeito e admiração. "Ela devia amar muito essa música, não é?" Antônio assentiu vigorosamente, incapaz de falar. Na fotografia, uma mulher de sorriso doce e olhos brilhantes olhava para a câmera com a expressão de quem estava genuinamente feliz. Leonardo conseguiu imaginar quantas vezes aquele casal havia dançado ao som de suas canções. Quantas vezes haviam cantado juntos suas músicas de amor. "Então vamos cantar para ela", disse Leonardo, oferecendo sua mão para que Antônio se levantasse. O que aconteceu a seguir foi algo que nenhuma das 12.000 pessoas presentes jamais esqueceria. Leonardo, um dos maiores ídolos da música sertaneja brasileira, ficou ali na plateia, ao lado de um homem comum que chorava a perda de sua esposa, e juntos terminaram de cantar Amor de Primavera. Antônio não tinha uma voz particularmente boa e estava visivelmente emocionado demais para cantar com clareza, mas isso não importava. Sua voz trêmula se misturou com a de Leonardo, criando uma harmonia imperfeita que tocou o coração de cada pessoa presente. Nosso amor é primavera, que floresceu no coração", cantaram juntos, Antônio olhando para a fotografia da esposa e Leonardo olhando para ele com uma compaixão genuína. Quando a música terminou, o silêncio no espaço das Américas foi total por alguns segundos. Então, começou como um murmúrio baixo e cresceu até se tornar uma ovação tanderosa. 12.000 pessoas de pé, aplaudindo não apenas Leonardo, mas principalmente aquele momento de humanidade pura que haviam testemunhado. Leonardo abraçou Antônio firmemente e o homem sussurrou em seu ouvido: "Obrigado, Maria adoraria ter visto isso." "Ela viu", respondeu Leonardo, com convicção absoluta. "Tenho certeza de que ela viu." Enquanto Leonardo voltava para o palco, acompanhado pelos aplausos emocionados da plateia, ele percebeu que aquela noite havia se tornado algo muito maior do que apenas um show. Havia se tornado uma celebração da vida, do amor, da memória
e da capacidade da música de curar feridas que pareciam impossíveis de sarar. Rodrigo, observando dos bastidores, limpou discretamente uma lágrima do canto dos olhos. Em 30 anos trabalhando com música, jamais havia presenciado algo tão genuíno e poderoso. E agora, pessoal, disse Leonardo de volta ao microfone, sua voz ainda embargada pela emoção. Vamos continuar esta noite especial, porque a vida é feita de momentos como este, momentos em que descobrimos que somos todos parte de uma mesma história. A banda atacou os primeiros acordes de Feira de Mangaio e a energia na arena mudou completamente. Se antes havia emoção, agora havia também uma sensação de comunidade, de pertencimento, como se todas aquelas pessoas tivessem compartilhado algo sagrado e agora fossem parte de uma família gigantesca, unida pela música e pela compreensão mútua. Leonardo cantou os próximos 20 minutos com uma intensidade renovada, mas seus olhos continuavam voltando periodicamente para o Sr. Antônio, que agora sorria através das lágrimas, ainda segurando a fotografia da esposa, mas desta vez com um ar de paz que não tinha no início da noite. A energia no espaço das Américas havia se transformado completamente. O que começou como um show tradicional havia se tornado uma experiência coletiva de cura e conexão humana. Leonardo sentia isso em cada acorde que tocava, em cada olhar que trocava com a plateia, na forma como as pessoas cantavam com uma intensidade diferente, como se cada música carregasse agora um significado mais profundo. Durante Feira de Mangaio, ele notou como várias pessoas na plateia começaram a mostrar fotografias para quem estava ao lado. Fotos de familiares falecidos, de amores perdidos, de momentos especiais que guardavam na memória. O gesto de Antônio havia criado uma onda de compartilhamento emocional que se espalhou pela arena inteira. Vocês estão me arrepiando, São Paulo, Leonardo disse quando a música terminou, e realmente estava, pelos braços, pela nuca, uma sensação de que algo extraordinário estava acontecendo e ele era apenas o catalisador de uma força muito maior. Carla, observando dos bastidores, estava documentando tudo com seu telefone pessoal. Ela sabia que estava presenciando algo histórico. Um daqueles momentos que definiriam para sempre a carreira de Leonardo. Mas mais que isso, estava vendo seu chefe, um homem que ela acompanhava há 5 anos, encontrar uma nova forma de lidar com sua própria dor através da dor dos outros. Sabe, pessoal, Leonardo continuou, caminhando pela extensão do palco, eu tenho uma confissão a fazer para vocês. Quando perdi o Leandro, pensei seriamente em parar de cantar. Como é que eu ia conseguir subir no palco sozinho? Como ia ser Leonardo sem ser Leonardo e Leandro? A plateia ficou em silêncio absoluto, pendurando em cada palavra. Mas hoje, vendo vocês, entendendo que todos carregamos nossas perdas e mesmo assim estamos aqui, juntos, celebrando a vida através da música, eu entendo que o Leandro não se foi. Ele está aqui. Em cada nota que toco, em cada voz que canta junto comigo. Leonardo olhou diretamente para Antônio, que continuava na terceira fileira, agora mais sereno, mas ainda emocionado. E a Dona Maria também está aqui, seu Antônio. Ela está na sua voz quando o senhor canta. Ela está na memória que o senhor guarda com tanto carinho. Antônio acenou em reconhecimento. E várias pessoas ao redor dele começaram a conversar com ele, perguntando sobre a fotografia, oferecendo palavras de conforto. Leonardo observou com satisfação como uma rede de apoio espontânea se formava ali mesmo, na plateia do seu show. Foi nesse momento que Leonardo tomou outra decisão impulsiva. Ele fez sinal para Marquinhos interromper a sequência planejada do show. Pessoal, eu quero fazer algo diferente agora. Quero que todos que estão aqui e que perderam alguém especial recentemente levantem a mão. O que aconteceu foi impressionante. Centenas de mãos se ergueram por toda a arena. Pessoas de todas as idades, sozinhas ou acompanhadas, identificando-se com a dor da perda. Leonardo sentiu um aperto no peito vendo a extensão do sofrimento, mas também
uma gratidão imensa pela confiança que essas pessoas estavam depositando nele. Agora eu quero que vocês olhem ao redor. Vejam quantos de nós estamos passando pela mesma coisa. Vocês não estão sozinhos. Ninguém está sozinho. As pessoas começaram a se olhar, algumas se cumprimentaram, outras se abraçaram espontaneamente. O espaço das Américas havia se transformado em um gigantesco grupo de apoio informal. Esta próxima música, disse Leonardo, ajustando o violão para uma afinação mais grave, eu vou dedicar para todos aqueles que tivemos o privilégio de amar e que agora cuidam de nós de outro lugar. Ele começou a tocar os acordes de Casa, uma das composições mais íntimas que havia feito com Leandro, falando sobre como o verdadeiro lar não é um lugar físico, mas está nas pessoas que amamos e que nos amam de volta. Durante a introdução, Leonardo fechou os olhos e, pela primeira vez desde a morte do irmão, conseguiu senti-lo realmente presente. Não de forma sobrenatural ou mística, mas na lembrança dos arranjos que faziam juntos, na harmonia que criaram ao longo de décadas, na certeza de que o amor verdadeiro transcende a presença física. Se eu pudesse voltar no tempo, voltaria para nossa casa. Leonardo cantou, mas sua voz estava diferente. Mais madura, mais sábia, carregando não apenas a dor da perda, mas também a gratidão pelos anos compartilhados. Durante o desenvolvimento da música, ele observou como a plateia inteira estava cantando junto, mas não apenas cantando. Estavam vivendo cada verso. Casais idosos se abraçavam, lembrando-se de décadas juntos. Jovens pensavam em avós que já não estavam mais ali. Pais seguravam filhos pequenos, talvez pensando em como explicar a eles, um dia, que pessoas especiais às vezes precisam partir. Foi durante o solo instrumental que Leonardo viu algo que o marcaria para sempre. Na quinta fileira, uma mulher de aproximadamente 40 anos estava segurando a mão de uma menina de talvez 8 ou 9 anos. A menina carregava um pequeno urso de pelúcia e chorava silenciosamente. A mulher, provavelmente a mãe, sussurrava algo no ouvido dela, apontando para Leonardo no palco. Sem conseguir conter a curiosidade e a empatia, Leonardo fez novamente sinal para os seguranças e desceu mais uma vez à plateia, desta vez caminhando em direção à quinta fileira. A multidão abriu espaço naturalmente, todos percebendo que algo especial estava acontecendo novamente. Quando Leonardo chegou perto da mulher e da menina, pôde ouvir a conversa entre elas. Viu, filha? O tio Leonardo também sentiu saudade do irmão dele, igual você sente do papai. Mas olha como ele continua cantando bonito, fazendo as pessoas felizes. Leonardo sentiu o coração disparar. A menina havia perdido o pai. Ele abaixou-se na altura dela, ainda tocando violão. Oi, princesa, qual é o seu nome? Perguntou Leonardo com voz doce. Ana Clara, respondeu a menina timidamente, apertando o urso de pelúcia contra o peito. E esse ursinho, como ele se chama? Teddy. Era do meu papai, quando ele era pequeno. Ana Clara mostrou o brinquedo para Leonardo, que estava visivelmente desgastado pelo tempo e pelo carinho. Leonardo sentiu os olhos marejarem. Seu papai deve ter sido muito especial para cuidar tão bem do Ted e depois deixar ele para cuidar de você. Ana Clara assentiu energicamente. Mamãe diz que ele está no céu, cantando junto com os anjos. É verdade. A pergunta da menina ecoou pelo sistema de som da arena, e uma emoção coletiva tomou conta de todos os presentes. Leonardo olhou para a mãe da menina, que chorava silenciosamente, e depois de volta para Ana Clara. Sabe, Ana Clara, eu acredito que sim. E sabe por quê? Leonardo ajustou a posição para ficar mais confortável conversando com ela. Porque o amor que seu papai sentia por você era tão grande, mas tão grande, que nem a morte consegue fazer ele parar de cuidar de você. Mas eu sinto saudade, disse Ana Clara, sua voz pequena, mas clara o suficiente para ser ouvida por toda a arena. Eu também sinto saudade do meu irmão Leandro, confessou Leonardo. Saudade é assim mesmo.
Dói, mas também é um jeito de mostrar que o amor que sentimos é verdadeiro. A saudade é o amor que não tem mais para onde ir. Então fica aqui dentro. Ele tocou levemente o peito da menina, aquecendo nosso coração. Ana Clara pensou por alguns segundos, processando as palavras de Leonardo com a seriedade que apenas as crianças conseguem ter em momentos importantes. Então, quando eu sinto saudade, é o amor do papai me fazendo companhia? Exatamente, respondeu Leonardo, sua voz embargada. E quando você cresce e fica uma moça bonita, e quando você for uma vovó cheia de netos, esse amor vai continuar aí, te fazendo companhia. A mãe de Ana Clara se aproximou e sussurrou. Obrigada para Leonardo, que apenas assentiu em resposta. Ana Clara, você quer me ajudar a terminar essa música? Perguntou Leonardo. A menina olhou para a mãe, que encorajou com um sorriso, e depois assentiu para Leonardo. Então vem aqui comigo. Leonardo a pegou no colo e voltou para o palco, carregando Ana Clara e seu ursinho Ted. O Espaço das Américas explodiu em aplausos quando Leonardo subiu no palco carregando a menina. Ele a colocou em uma cadeirinha que Marcão rapidamente providenciou e lhe entregou um microfone pequeno, daqueles usados para backing vocals. Pessoal, esta é a Ana Clara e ela vai me ajudar a terminar Casa. Ana Clara, você conhece essa música? Conheço sim. Papai cantava sempre no carro, respondeu ela, jamais confiante com o microfone na mão. Então vamos cantar para o seu papai e para o meu irmão Leandro. Está bem? Leonardo recomeçou o último verso da música, e sua voz se misturou com a voz cristalina de Ana Clara. Era impossível não se emocionar ouvindo aquela menina de 8 anos cantando sobre saudade e amor com uma pureza que tocava diretamente a alma. Se eu pudesse voltar no tempo, voltaria para nossa casa onde o amor morava e a saudade não machucava. Quando terminaram, o silêncio na arena durou quase 10 segundos. Então veio uma ovação que durou quase 5 minutos. 12.000 pessoas de pé, muitas chorando abertamente, aplaudindo não apenas a música, mas aquele momento de pura humanidade que haviam testemunhado. Leonardo abraçou Ana Clara e sussurrou em seu ouvido. Seu papai deve estar muito orgulhoso de você. E o seu irmão também deve estar orgulhoso do senhor, respondeu ela, com a sabedoria simples que apenas as crianças possuem. Naquele momento, Leonardo compreendeu algo fundamental que havia estado buscando desde a morte de Leandro. Ele não precisava carregar a dor sozinho, nem transformá-la em algo individual e solitário. A dor, quando compartilhada, se transformava em cura. A saudade, quando dividida, se tornava celebração da vida e do amor. Ele ajudou Ana Clara a descer do palco, onde sua mãe a esperava com lágrimas de gratidão nos olhos. Mas antes de se separarem, Ana Clara lhe entregou algo. Tio Leonardo, eu quero que você fique com o Ted por hoje. Mamãe disse que quando a gente emprestar algo que a gente ama para alguém que está triste, a tristeza vai embora mais rápido. Leonardo recebeu o ursinho de pelúcia com as mãos trêmulas. Era um gesto tão simples, mas carregado de tanto significado que ele sentiu como se tivesse recebido o presente mais precioso do mundo. Obrigado, Ana Clara. Eu vou cuidar muito bem do Ted. E você cuida muito bem da sua mamãe, está bem? Quando Ana Clara voltou para seu lugar na plateia, Leonardo ficou alguns segundos no palco, apenas segurando o ursinho e processando tudo o que havia acontecido naquela noite. 2 encontros casuais, com Antônio e com Ana Clara, haviam transformado completamente sua compreensão sobre luto, sobre música e sobre a capacidade humana de curar uns aos outros através da compaixão genuína. Pessoal, disse Leonardo no microfone, sua voz carregada de uma emoção nova, mais leve. Eu preciso dizer uma coisa para vocês. Esta noite está sendo a mais especial da minha carreira. Não por causa da estrutura do show, não por causa das luzes ou do som, mas por causa de vocês, por causa da coragem que vocês tiveram de compartilhar suas histórias, suas dores, seus amores.
Ele segurou o ursinho Ted contra o peito. Ana Clara me ensinou hoje que a tristeza vai embora mais rápido quando dividimos o que amamos. E o senhor Antônio me ensinou que o amor verdadeiro não morre, ele só muda de forma. Leonardo olhou para toda a extensão da plateia, vendo rostos que haviam se transformado ao longo daquela noite. Pessoas que entraram carregando dores individuais e que agora faziam parte de uma comunidade de cura e apoio mútuo. Agora eu quero fazer a última música desta primeira parte do show. E quero que todos cantem comigo, não importa se sabem a letra ou não. Quero que cantem com o coração, pensando em todas as pessoas que amamos e que nos ensinaram que o amor é a única coisa que realmente importa na vida. A banda iniciou os acordes de Evidências e Leonardo começou a cantar com uma intensidade renovada, segurando o ursinho Ted como se fosse um talismã de esperança e cura. Quando as primeiras notas de Evidências ecoaram pelo espaço das Américas, algo mágico aconteceu. 12.000 vozes se uniram em um coro espontâneo que fez o próprio Leonardo parar de cantar por alguns segundos, apenas para ouvir aquela sinfonia humana que se erguia da plateia. Nunca, em toda sua carreira, havia presenciado algo tão emocionante quanto aquela multidão cantando com uma intensidade que transcendia qualquer apresentação comum. Quando eu digo que eu te amo, é porque eu te amo mesmo. As vozes se multiplicavam, criando harmonias naturais, enquanto Leonardo observava rostos transfigurados pela música e pela conexão emocional que havia se estabelecido naquela noite única. Segurando o ursinho Ted contra o peito, Leonardo sentiu uma paz que não experimentava desde a morte de Leandro. Era como se toda a dor acumulada durante 2 anos estivesse sendo processada e transformada através daquela experiência coletiva de cura. Ele não estava mais sozinho em seu luto. Estava acompanhado por milhares de pessoas que, como ele, haviam aprendido que amar e perder faz parte da condição humana. Durante o solo instrumental da música, Leonardo caminhou até a borda do palco e acenou para Antônio, que continuava na terceira fileira, agora rodeado por outras pessoas que haviam se aproximado dele durante a noite. O homem segurava a fotografia de Maria com uma das mãos e com a outra acenava de volta para Leonardo, seu rosto iluminado por um sorriso de gratidão que dispensava palavras. Na quinta fileira, Ana Clara estava no colo da mãe, cantando com sua voz cristalina e apontando para Leonardo sempre que ele olhava em sua direção. A menina havia se tornado uma espécie de mascote espontânea do show, e várias pessoas ao redor dela faziam carinho em seus cabelos e conversavam com ela sobre a apresentação. Paulinho, Leonardo chamou pelo microfone. Vem aqui, meu irmão. O baixista se aproximou com seu instrumento, sorrindo para a plateia. Paulinho havia sido uma das pessoas mais importantes para Leonardo durante os momentos mais difíceis após a morte de Leandro. Sempre presente, sempre oferecendo não apenas seu talento musical, mas também sua amizade incondicional. Pessoal, este aqui é o Paulinho, 15 anos tocando comigo, me aguentando nos dias bons e nos dias ruins. Leonardo abraçou o baixista pelo ombro. O Paulinho, conta para eles como foi aquela primeira vez que tocamos juntos, quando você ainda tinha cabelo. A plateia riu, e Paulinho pegou o microfone que Leonardo lhe ofereceu. Pô, Léo, você vai me entregar assim, na frente de todo mundo? Paulinho brincou, provocando mais risos. Gente, eu lembro que quando conheci Leonardo, eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida. Tinha acabado de me separar. Estava desempregado, achando que minha carreira musical tinha acabado. Leonardo assentiu, lembrando-se perfeitamente daquele período. E aí apareceu este cara. Paulinho continuou, apontando para Leonardo, me oferecendo não só um trabalho, mas uma família. Porque é isso que a gente é aqui, uma família. E famílias se ajudam nos momentos difíceis. Igual vocês estão se ajudando aqui hoje, completou Leonardo, olhando para a plateia. Dedé, Marquinhos, venham aqui também. O baterista e o tecladista se aproximaram, trazendo seus instrumentos.
Era a primeira vez em anos que Leonardo fazia uma apresentação tão informal, quebrando a barreira entre palco e plateia de forma tão espontânea. Gente, eu quero contar uma coisa para vocês, disse Leonardo, ajustando o ursinho Ted no braço para poder tocar violão. Quando o Leandro morreu, eu pensei que nunca mais conseguiria fazer música. Como é que eu ia cantar sobre amor, sobre alegria, se eu só sentia tristeza? O silêncio na arena era absoluto. Mesmo os técnicos pararam de trabalhar para ouvir. Mas estes 3 homens aqui, Leonardo apontou para sua banda, não me deixaram desistir. Eles apareciam na minha casa, ficavam lá comigo no silêncio quando eu não conseguia falar. Tocavam baixinho no meu estúdio mesmo eu não querendo ouvir música. Marquinhos limpou uma lágrima discreta. Foram meses difíceis, quando todos se revezavam para cuidar de Leonardo, que havia entrado em uma depressão profunda após a perda do irmão. E hoje eu entendo o que eles sabiam e eu não sabia, que a música não serve só para celebrar os momentos felizes. Ela serve também para nos acompanhar nos momentos tristes, para nos mostrar que não estamos sozinhos na nossa dor. Leonardo começou a dedilhar uma melodia suave, e os outros músicos o acompanharam naturalmente. Esta próxima música eu nunca cantei em público. Escrevi ela 3 meses depois que o Leandro morreu, numa noite em que eu estava muito triste e com muita saudade. A plateia ficou ainda mais atenta. Uma música inédita de Leonardo era algo extremamente raro. Se chama Irmão do Coração, e eu quero dedicar não só para o Leandro, mas para todos os irmãos que temos na vida, de sangue ou não. Porque irmão é aquele que fica do nosso lado quando todo mundo vai embora. Leonardo começou a cantar com voz baixa, quase sussurrando. Irmão do coração, você que me ensinou que a vida é mais bonita quando tem alguém do lado. Irmão do coração, mesmo que você partiu, o que você plantou em mim jamais foi arrancado. A letra continuou por mais alguns versos, falando sobre saudade, gratidão e sobre como as pessoas especiais continuam vivas através das lembranças e do amor que deixaram. Era uma música simples, mas profundamente emotiva, nascida da dor real de quem havia perdido alguém fundamental. Durante a música, Leonardo observou como várias pessoas na plateia se abraçavam, amigos, irmãos, casais, pais e filhos. Era como se a canção estivesse lembrando todos da importância de valorizar quem está presente enquanto ainda há tempo. Quando terminou, o silêncio durou longos segundos antes dos aplausos começarem. Mas desta vez não foram apenas aplausos. Foram gritos de obrigado, te amamos, você não está sozinho. Era uma multidão inteira oferecendo o mesmo apoio que Leonardo havia oferecido para Antônio e Ana Clara. Obrigado, disse Leonardo, visivelmente emocionado. E vocês não fazem ideia de como foi importante para mim poder compartilhar isso com vocês. Nesse momento, Rodrigo apareceu na lateral do palco, fazendo gestos indicando que o show já havia se estendido muito além do horário planejado. Mas Leonardo fez sinal para que ele aguardasse. Pessoal, oficialmente o show já deveria ter acabado, Leonardo disse no microfone, provocando um coro de não da plateia. Mas eu não consigo terminar esta noite sem fazer mais uma coisa. Ele caminhou até onde havia deixado o microfone de lapela de Ana Clara e o pegou. Ana Clara, onde você está? Gritou Leonardo. Aqui! A menina respondeu da 5ª fileira, acenando energicamente. Vem aqui comigo mais uma vez, princesa. Enquanto Ana Clara caminhava até o palco com a ajuda dos seguranças, Leonardo se dirigiu à plateia. Eu quero terminar esta noite com todos nós, cantando juntos uma música que fala sobre esperança, sobre recomeço. E quero que a Ana Clara me ajude, porque as crianças sabem melhor que qualquer um de nós que sempre há motivos para continuar tentando. Ana Clara subiu no palco carregando seu ursinho. Leonardo havia devolvido o Ted para ela após a música anterior, explicando que alguns presentes são mais especiais quando compartilhados e depois devolvidos com carinho. Qual música vamos cantar, tio Leonardo? Perguntou Ana Clara no microfone.
esperando na janela, Shields. Você conhece? Claro, é uma das favoritas do papai. Era uma das favoritas do papai. Ela se corrigiu, mas sem tristeza. Era como se, ao longo daquela noite, ela houvesse aprendido que podia falar do pai no passado sem que isso apagasse o amor presente. Leonardo iniciou os acordes da música e toda a banda o acompanhou. Quando chegou a hora de cantar, ele dividiu os versos com Ana Clara, criando um dueto improvável e emocionante entre o veterano de 60 anos e a menina de 8. Mas o que tornou aquele momento verdadeiramente especial foi quando a plateia inteira se juntou ao coro. 12.000 vozes cantando sobre esperança, sobre continuar acreditando mesmo quando tudo parece difícil. Era uma mensagem que ecoava perfeitamente com tudo que havia acontecido naquela noite transformadora. Durante o final da música, Leonardo olhou para toda a extensão da arena e viu algo que jamais esqueceria. Uma multidão de pessoas que haviam chegado como estranhos e que agora se comportavam como uma grande família. Pessoas consolando outras que choravam, números de telefone sendo trocados, abraços sendo dados entre desconhecidos que haviam descoberto histórias similares. Na terceira fileira, Antônio estava conversando animadamente com um casal de idosos que havia perdido um filho recentemente. Na oitava fileira, uma jovem que havia levantado a mão quando Leonardo perguntou sobre perdas recentes estava sendo abraçada por um grupo de adolescentes que aparentemente a haviam adotado durante o show. Era como se aquele espaço tivesse se transformado em um grande grupo de terapia coletiva, onde a música havia servido como catalisador para conexões humanas reais e significativas. Quando, esperando na janela, terminou, Leonardo pegou Ana Clara no colo e caminhou até a borda do palco. São Paulo, ele disse, sua voz carregada de emoção. Esta foi a noite mais importante da minha vida. Vocês me ensinaram que a música não é só entretenimento. Ela é cura, é conexão, é a prova de que mesmo quando perdemos pessoas importantes, o amor continua existindo e pode ser compartilhado. Ele apontou para Antônio na terceira fileira. Seu Antônio, o Senhor me ensinou que carregar a fotografia de quem amamos não é apego ao passado, é celebração do amor que permanece. Depois olhou para Ana Clara em seus braços. Ana Clara me ensinou que a tristeza realmente vai embora mais rápido quando dividimos o que amamos. Leonardo fez uma pausa, olhando para toda a plateia. Eu vim aqui hoje achando que ia dar um show para vocês, mas descobri que vocês é que deram um show para mim. Um show de humanidade, de compaixão, de como somos capazes de cuidar uns dos outros mesmo sendo desconhecidos. Os aplausos começaram, mas Leonardo levantou a mão pedindo mais um momento. Antes de nos despedirmos, eu quero pedir uma coisa. Quando vocês saírem daqui hoje, não esqueçam do que aconteceu. Não esqueçam que somos todos parte da mesma história de amor e perda. Cuidem uns dos outros, sejam gentis com quem está sofrendo. E lembrem-se, ninguém está sozinho enquanto existir música e pessoas dispostas a dividir seus corações. Leonardo colocou Ana Clara no chão e ela correu de volta para sua mãe. Ele então se dirigiu ao microfone uma última vez. Muito obrigado, São Paulo. Vocês transformaram minha vida hoje. E espero que esta noite tenha mostrado para cada um de vocês que, mesmo na dor, existe beleza. Mesmo na perda, existe esperança. E mesmo na saudade, existe amor. A ovação final durou quase 10 minutos. Leonardo e sua banda saíram e voltaram ao palco 3 vezes. Mas ele sabia que não poderia cantar mais nada. Qualquer música adicional seria anticlimática depois daquele encerramento perfeito. Nos bastidores, enquanto guardava seu violão, Leonardo foi abordado por Rodrigo, que estava visivelmente emocionado. Léo, em 30 anos de carreira, nunca vi nada parecido com isso. Você transformou um show em algo, não sei nem como definir. Em cura, Rodrigo. Transformou um show em cura,
respondeu Leonardo, segurando ainda nas mãos o setlist que havia sido completamente ignorado durante toda a apresentação. Carla se aproximou com os olhos marejados. Boléu, tem umas 50 pessoas lá fora pedindo para falar com você, incluindo o Sr. Antônio e a mãe da Ana Clara. Leonardo sorriu. Então, vamos conversar com eles. Esta noite ainda não acabou. E realmente não havia acabado. Leonardo passou mais 2 horas conversando com pessoas da plateia, ouvindo histórias, trocando abraços, descobrindo que cada pessoa carregava uma narrativa única de amor, perda e esperança. Quando finalmente saiu do Espaço das Américas, já passava das 2 da manhã, mas Leonardo se sentia mais leve do que havia se sentido em 2 anos. Havia descoberto que sua música podia ser muito mais do que entretenimento, podia ser instrumento de cura, ponte entre corações feridos, prova de que o amor verdadeiro é indestrutível. No carro, a caminho de casa, ele ligou o rádio e ouviu o locutor comentando sobre o show. Pessoal, quem estava no Espaço das Américas hoje presenciou algo histórico. Leonardo não fez apenas um show. Ele criou um momento de conexão humana que as pessoas vão lembrar para o resto da vida. As redes sociais estão cheias de relatos emocionantes de pessoas que se sentiram acolhidas e compreendidas. Leonardo sorriu e desligou o rádio. Não precisava ouvir comentários sobre a noite. Ele havia vivido cada segundo daquela experiência transformadora e sabia que, a partir daquele momento, sua relação com a música e com o público seria para sempre diferente. Chegando em casa, ele se dirigiu ao estúdio onde costumava compor com Leandro. Pela primeira vez em 2 anos, pegou o violão e começou a dedilhar uma melodia nova, inspirada em tudo que havia vivido naquela noite extraordinária. Enquanto tocava sozinho no silêncio da madrugada, Leonardo sentia a presença de Leandro não como uma ausência dolorosa, mas como uma companhia carinhosa que aprovava cada nota, cada verso da nova canção que estava nascendo. Uma música sobre como o amor encontra sempre um jeito de se manifestar, mesmo através da dor, mesmo através da saudade, mesmo através da música compartilhada entre estranhos que se tornam família por algumas horas mágicas.